Queridos irmãos, nós queremos estudar a palavra e vamos estudá-la num trecho que vai saltar algumas páginas da nossa continuidade no estudo de Mateus. Se nós fôssemos seguir, como faremos, espero, em breve, no estudo sequencial de Mateus, nós tomaríamos agora Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, e estudaríamos sobre o jejum. Contudo, eu trago para a igreja este tema para o ano: boa árvore, bons frutos. Então antecipo e vou para o capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7, os versos 15 a 20. E peço que os irmãos tenham as suas Bíblias abertas neste trecho. Mateus 7, de 15 a 20. Diz assim a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Mateus 7, de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Peço que a igreja leia comigo a parte A do verso 17. Leia comigo somente essa primeira porção, irmãos. Leiam comigo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. É assim que creio estar com os irmãos, diante de árvores que foram horríveis, como eu, mas de árvores que foram convertidas em árvores boas. Árvores que, pela graça do Senhor Jesus, deixaram de ser árvores más, deixaram de ser árvores capazes de produzir somente maus frutos e passaram a ser, neste símbolo que o Senhor Jesus Cristo utiliza, árvores boas, árvores produtoras de bons frutos. Queridos, nós vivemos em tempos, e isso não é novidade para ninguém, em que estamos sempre diante da mentira. Esses tempos não são recentes. Quando falo nesse assunto com a igreja, faço a igreja lembrar de que o pai da mentira estava no Éden sussurrando mentiras ao ouvido de Eva, da varoa. Vocês se recordam disso? As pessoas estão diante da mentira desde muito cedo na criação. Não desde o início, porque no início o homem e a mulher estavam diante daquele que é a verdade, o Todo-Poderoso Deus que os criou, que lhes disse: juntai-vos, sede fecundos, dominai sobre a terra. Do Deus que disse que eles deveriam unir-se, macho e fêmea, e serem um só. E isso foi repetido pelo homem: agora sou uma só carne com a minha esposa. Diante do único Deus, desde o princípio, mas desde muito cedo, não do princípio, desde muito cedo diante do pai da mentira, e acolhendo a mentira. E desde então, passamos a vida como filhos de Adão diante da mentira, irmãos. O mundo é, para usar um termo popular, coalhado de mentira. Nós passamos a vida diante da mentira. Como viver diante da mentira e não ser enganado? Como viver diante da mentira e não fazer parte dela? Esse trecho que nós lemos agora é do Senhor Jesus, a verdade encarnada,
ensinando aos seus discípulos, nunca se esqueçam disso, aos seus discípulos, como eles poderiam identificar aqueles que falam e que vivem a mentira. Logo, isso vale para mim e para você. Valeu ontem, vale hoje, valerá amanhã. Vale neste ano? Vale. E este ano deve ter toda a nossa atenção, porque como cada ano eleitoral é um ano em que a mentira é mais intensamente anunciada. Mentira de todo jeito, para te convencer a depositar um voto, que nós nem sabemos se será contabilizado como dizem que o será. É tanta mentira que nós não sabemos. Pode ser que sejam, pode ser que não. Mentira. Vivemos diante da mentira. E vivendo diante da mentira, meus queridos irmãos, nós como cristãos somos exortados pelo Senhor Jesus a discernir pessoas, suas ações e seus resultados. Mas quando nós falamos a respeito disso, logo surge alguém dizendo: não julgueis, não faça juízo de ninguém, porque do modo como você julgar, você será julgado. E esta porção das Escrituras, tomada fora do seu contexto, deixa de ser verdade e passa a ser mentira. Tudo que você desloca do seu contexto verdadeiro e introduz sobre isto a sua própria interpretação, repito, deslocada da verdade, não se engane, deixou de ser verdade. Se eu disser a você que adoro a Jesus Cristo, tão somente homem, eu posso enganar você, mas acabei de dizer uma mentira, porque eu não adoro a Jesus Cristo tão somente homem, adoro a Jesus Cristo homem, Deus o Filho encarnado. Não se deixe levar por parcialidades, por incompletudes. A verdade depende do seu contexto, senão ela pode ser convertida em mentira. Devemos julgar. E o Senhor Jesus, nesse texto que você tem lançado na sua tela, João 7:24, nos ensina a julgar. Ele diz assim: não julgueis segundo a mentira, mas segundo o reto juízo. Você já abriu a sua Bíblia lá? Nós vamos ler o verso juntos. João 7, verso 24. Já abriu? Leia comigo. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aquilo que nos chega pode ser falso, meus irmãos. Em dias de inteligência artificial, então, não é verdade? É a deepfake, a inteligência artificial utilizada para fazer com que voz, imagem de alguém que não está falando e não está presente, seja comunicada como se fosse aquela pessoa falando e sendo gravada. Os nossos pais passam por esse problema com mais frequência que os nossos amigos mais jovens. Nossos pais recebem com alguma frequência imagens nossas, falando com a nossa voz, para seduzi-los e enganá-los. E nós não somos as pessoas ali gravadas. Foi produzido, foi criado. Como julgar isso? É preciso fazê-lo, mas não conforme o que vemos, porque se nós formos julgar conforme o que vemos, entregaremos o nosso dinheiro a quem pede. É meu filho, está precisando, toma o dinheiro. É uma pessoa que fala a verdade, ele vai resolver o meu problema.
é tão bonito, é tão verdadeiro, é tão companheiro, só pode ser verdade. Não julgue pela aparência. Julgue como então? Pelo reto juízo. O que é o reto juízo? O reto juízo é aquele que é construído a partir da palavra de Deus revelada por Deus, a verdade. É preciso conhecê-la então, porque se você for parcial no conhecimento, você não julgará o fato pelo reto juízo. Precisa estudar a palavra. Reto juízo depende das escrituras que Deus nos deu. Reto juízo depende de você aplicar corretamente as escrituras. É você examinar a questão com todo o cuidado, de perto, fugindo das impressões parciais. É você examinar aquilo que parece ser, examinando para chegar àquilo que realmente é. Julgar segundo a reta justiça, o reto juízo. Perceba, eu volto para o capítulo 7 de Mateus, que esta é uma obrigação dos discípulos. Não peca aquele que julga segundo o reto juízo. Não julgueis e não sereis julgados, se refere a não fazê-lo conforme a aparência, a julgar conforme aquilo que salta aos olhos, e então precipitadamente traz de sua boca, de sua mente, um juízo errado. Vejam, por favor, o verso 15, Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Perceberam como a aparência engana? Eles vêm como se fossem ovelhas, mas são lobos. Se você julgar precipitadamente, você será devorado. Lendo um puritano esses dias, o Matthew Henry, temos o livro em nossa biblioteca. Ele diz: todos os ímpios são bodes. Todos são bodes. São diferentes das ovelhas, porque são bodes. Pense em Mateus 25. O Senhor colocou à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. As ovelhas do seu povo, os bodes, aqueles que até imaginavam ser seu povo, mas não eram. Mas esses bodes, neste texto, têm uma conotação mais profunda e mais grave. Em Mateus 25, os bodes agiam de modo que imaginavam ser cristão. Eles agiam entendendo-se suficientes para Deus. Eles provavelmente estavam sendo repreendidos naquele grupo de 1 Coríntios capítulo 11, que tomava a ceia antes dos outros por se acharem mais importantes. Compreendem o que digo? Mas não eram crentes, porque não sabiam que na verdade dependiam de Cristo para a sua redenção. Achando-se suficientes, estavam perdidos. Os que se achavam, e creio que sejam como nós, que se percebam insuficientes, incapazes da própria redenção, dependentes de Cristo, careço de Jesus, estes redimidos são chamados para discernirem uma qualidade especial de bode, os bodes líderes, e que aqui são chamados de lobos. Lobos que estão no meio do rebanho, bodes também estão. Matthew Henry faz questão de diferenciar bodes no meio do rebanho, lobos à frente do rebanho. Perceba, por favor, ao olhar para o verso 15, que nós temos a expressão acautelai-vos. Eu convido você a virar uma ou duas páginas para trás e ir para o início do capítulo 6 de Mateus.
e perceber ali a palavra guardai-vos. A palavra grega em 6:1 para guardai-vos é a mesma palavra grega para 7:15 para acautelai-vos. Logo, a indicação aí é para que você tenha cuidado de si mesmo, para que você não seja o pecador que toca a trombeta. Vocês lembram do estudo do capítulo 6? Anunciando as suas próprias boas obras. Percebam, quem acha que faz boas obras por si mesmo, não confia em Cristo, não é discípulo de Cristo. Quem está olhando para tais lobos descuidadamente, se deixando enganar, sem discerni-los, sem julgar segundo a reta justiça, não é discípulo. O discípulo é exortado a discernir, a não se deixar enredar, a não seguir aos lobos, a não se tornar presa destes falsos profetas. Era disso que falará o texto, a partir do verso 21, que ficará para uma outra oportunidade de estudo. Guardai-vos então, meus discípulos, Jesus diz, guardai-vos dos falsos profetas, é o texto que temos diante de nós, porque eles parecem ser o que não são, eles são dissimulados. Irmãos, estou à frente da igreja agora, estou pregando a palavra, e eu posso então dizer de mim coisas maravilhosas, e posso dizer a vocês coisas que os iludam com aparência de verdade, e vocês podem então acreditar em que eu falo de mim e no que eu falo da palavra com aparência de verdade, e enganados poderão me seguir pelo caminho da morte. Muitos já o fizeram. Talvez os mais jovens não se recordem, mas os mais antigos se recordarão de Jim Jones. Jim Jones, que foi até piada nos versos de Chico Anísio, que tinha lá o Tim Tones, talvez você se lembre desse, falso profeta, que a partir das Escrituras anunciou coisas para um grupo e levou esse grupo para o pior caminho possível. Além de negar a Cristo, cometeram um suicídio coletivo. Falso profeta, devorador de homens, devorador com suas mentiras. Apareceu disfarçado de ovelha, dissimulado de ovelha, mas por dentro é lobo roubador. Atente sempre, meu irmão, atente sempre, minha irmã. Não é porque está próximo a você, não é porque tem um laço de amizade com você, não é porque você se acostumou a ouvi-lo, que ele se tornou verdadeiro. É preciso sempre ir para as Escrituras, sempre julgar segundo a reta justiça. Não basta falar bem, não basta ter milhões de seguidores na internet, tem que ser fiel às Escrituras, senão estará conduzindo você pelo pior caminho, falso profeta. Mas, queridos, o Senhor nos concede modos de vermos os falsos profetas e os reconhecermos. Eles são dissimulados, sim, isso nos engana, mas eles podem ser identificados. Como? Verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Queridos, quando nós olhamos para os profetas, olhamos para eles e alguns deles nos encantam. Temos que gastar um pouco mais de tempo, como dizia a minha avó, comendo mais uma pitada de sal hoje. E amanhã, mais uma pitada de sal. Porque você não come o sal a colheres de sopa, não é? É preciso comer devagarzinho, para ir conhecendo, para ir identificando, para ir percebendo
que debaixo da pele da ovelha há caninos de lobo. Por isso você não erra se examinar, só poderá julgar se examinar, mas errará se seguir o falso profeta. É preciso que você observe com atenção, porque você vai observar para verificar os frutos que ele produz. Não vou citar nomes, porque não quero que ninguém aqui se ofenda, mas quando uma igreja trabalha muito mais com a arrecadação financeira e com o desenvolvimento do próprio patrimônio do que com o ensino da verdade das Escrituras para aqueles que procuram por esta igreja, estaremos diante de um profeta que se utiliza das ovelhas para, engordando-as, comê-las. Eu não citei nenhum nome, por favor, mas você pensou em alguns. Falsos profetas. Olhamos para eles e vemos os frutos, irmãos. Vemos as emissoras de rádio, os canais de televisão, a suntuosidade das suas casas, o valor que dão para os lugares de culto, aos quais chamam sem nenhuma vergonha de templos, até mesmo templos de nomes especiais das Escrituras. Mas não precisa ir tão longe, pode ser uma igreja espetáculo, que ensina que tudo que há de bom vai acontecer com você. Você creu em Jesus, só vai acontecer coisa boa, nada de mal te abaterá, e se acontecer é porque você não creu, faltou fé a você. Cuidado com os falsos profetas. Certamente esses falsos profetas têm salários de dezenas de milhares de reais. É gente que enriquece às custas de gente que não examina, gente que não está seguindo a palavra do Senhor Jesus, para que se guarde de tais falsos profetas. Como os identificaremos? Primeira coisa, verifiquemos os seus frutos, porque não acontecerá de uvas surgirem de espinheiros, ou de figos surgirem de abrolhos. Não acontecerá. Examina, julga segundo a reta justiça. Identifiquem-nos. O verso 20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É preciso fazer uma observação nesse momento, pois o nosso Senhor Jesus, usando a figura dos frutos, certamente traz à memória daqueles que o ouviam, seus discípulos, os 11, uma árvore frutífera. E ocorreu, muito provavelmente na mente daquelas pessoas, que árvores frondosas, cheias de belos frutos, como coloquei na nossa imagem, uma macieira, por exemplo, cheia de maçãs lindas, poderão ter maçãs mirradas, poderão ter maçãs bichadas, em meio a belíssimas maçãs. Lembremos-nos, irmãos, de que somente o Senhor Jesus não pecou. Mas não nos deixemos enganar por bolas de vidro pintadas como maçãs. Saibamos discernir maçãs numa boa árvore em que haja um ou outro fruto mirrado, defeituoso, como certamente haverá na vida de qualquer pregador fiel a infelicidade dos seus próprios pecados. Mas observemos o que o Senhor tem feito com aquela vida, qual é o propósito daquela vida. Examine criteriosamente para verificar se é lobo ou se é ovelha, e identificando, saiba que haverá árvore boa e haverá árvore má, e que não há meio de uma árvore má produzir bons frutos. Não há meio.
E posso dizer, com a observação que acabei de fazer, a árvore boa produzirá, coloco entre colchetes ou entre parênteses, predominantemente bons frutos, porque somos pecadores. Assim, então, é da natureza da árvore que produz aquilo que lhe segue. Você, crente em Jesus, já foi transformado da pior árvore possível, não se engane, da árvore cujas raízes estavam bem atreladas ao terreno de uma fossa, ao terreno próximo a bichos, a um terreno muito ácido, que produziria frutos também assim, de pouco valor para o consumo. Você já foi transplantado. Você já foi retirado do lugar da morte e colocado na boa terra. Você já foi convertido da árvore ruim na boa árvore. Você já passou por isso por meio da fé em Cristo Jesus, porque a justiça de Cristo está sobre você, não é a sua própria justiça. Você já discerniu a sua condição e, crendo em Cristo, já sabe que é por Cristo que você foi transformado numa boa árvore. Logo, tendo ocorrido isso em você, o que pode surgir de você como fruto do Espírito Santo? O que está registrado em Gálatas 5, versos 22 e 23. Isto crescentemente estará em sua vida, até que predomine de tal modo que quando alguém vir você tropeçar, vai estranhar. Isso não é normal para ele, não é normal para ela. Ela é uma pessoa que frutifica pelo Espírito Santo. Assim, verso 17, parte A: toda árvore boa produz bons frutos, é da sua natureza, da sua nova natureza, mas toda árvore má produz fruto mau. No capítulo 12 de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o mesmo tema, e ele fala então aos discípulos. Eu lerei os versos 33 e 34. Fala às pessoas ao seu redor, aos discípulos é o Sermão do Monte. Aqui fala a mais pessoas. Ele está dizendo: ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É claríssima a relação entre os textos, não é? 34, então ele diz àqueles que eram árvores más: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os versos anteriores a este que acabei de ler trazem a blasfêmia contra o Espírito Santo, trazem a manifesta incredulidade quanto a Cristo Jesus, com todas as evidências possíveis e imagináveis expressas diante daquelas pessoas. Elas tinham tudo para crer diante dos seus olhos, mas julgavam segundo a aparência, julgavam segundo a carne, julgavam mal. E o Senhor Jesus não teme chamá-los de raça de víboras. O que eles podiam frutificar, se não veneno? Esses, eu volto para o capítulo 7 de Mateus, parte B do versículo 17: a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Nosso Senhor Jesus está considerando a situação dentro do ideal, dentro daquilo que nos atinge quando agimos sempre em nome de Cristo, segundo as Escrituras. Temos que reconhecer, como vimos em 1 Coríntios 11, que somos pecadores. Logo, podemos dizer que o versículo 18 está considerando a situação ideal, a situação do crente que está totalmente longe de qualquer pecado. Eu preciso reconhecer, e espero que você também o faça: sou pecador. Logo, há em minha árvore, como mencionei há pouco, um fruto aqui, um fruto lá, ruins. Mas isso é cada vez menos frequente, porque o Senhor Jesus, não porque eu sou bom,
mas porque o Senhor Jesus agiu e me transformou numa árvore boa, Ele tem feito com que essa minha nova natureza, pelo seu poder, produza frutos bons. Então eu volto ao 18, parte A mais uma vez. Não pode a árvore boa produzir frutos maus? Sim, idealmente. Ao 17, parte A, toda árvore boa produz bons frutos. Amém, que seja assim e assim a cada dia. Mas o outro aspecto também deve ser observado. A árvore má produz frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Verso 18. Queridos irmãos, seremos enganados muitas vezes por boas ações sociais, educação, simpatia, boa oratória, boa aparência. Precisamos nos lembrar de 2 aos Coríntios, capítulos 11, em especial o 11, que diz que Satanás se apresenta como anjo de luz. Não nos deixemos enganar. Satanás fará obras que nos seduzam, que nos pareçam boas, encantadoras na verdade. Coma do fruto, ele lhe fará bem. Você, como Deus, discernirá o bem e o mal. Cuidado com as boas palavras, com a boa aparência, com os enganos, porque apesar da sua boa aparência, continuam sendo maus frutos. Agora atente, se nós podemos identificar e sabemos que isso compete à natureza do pecador em praticar o pecado, a natureza do redimido em praticar as obras da redenção. Então avancemos e vejamos qual é o destino eterno dos que praticam o pecado, dos que só produzem frutos maus. Nós sabemos qual é, mas eu preciso que você observe que o Senhor Jesus aqui humildemente usará a mesma expressão usada por João Batista. Vá comigo, por favor, para o capítulo 3 de Mateus. E veja no capítulo 3 de Mateus, os versos 11 e 12. Diz lá a palavra do Senhor, é João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, já estudamos isso muitas vezes, mas é sempre bom lembrar. Quando o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele o faz a todo aquele que nele crê. E aprendemos isso em João, no seu capítulo 20. Ele sopra o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o capacitador ao testemunho de Jesus Cristo, morto e ressurreto, o Senhor glorificado. Este é o batismo do Senhor Jesus com o Espírito Santo. Mas há um outro batismo citado aqui, o batismo com fogo, e a igreja já aprendeu isso, já sabe de cor. Batismo com fogo não é bênção. Batismo com fogo é juízo. E vemos isso na boca e na pena de Mateus, na boca de João Batista e na pena de Mateus. E vemos agora, em Mateus 7, verso 19, na boca do Senhor Jesus e na pena de Mateus: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Juízo. Vejam como trabalham os falsos profetas, irmãos. Você precisa do batismo de fogo.
falta fogo nessa igreja. Se for uma igreja que está em pecado, falta mesmo, falta juízo. Mas se é uma igreja que tem negado a si mesma, cada membro tem buscado andar como discípulo de Cristo, buscado andar conforme as Escrituras, reconhecendo-se como pecador e tendo como Cristo, em Cristo, a sua suficiência, não está faltando fogo na igreja. Pode estar faltando o Espírito, pode estar faltando mais tempo de joelhos, mais comunhão com o Senhor, mais estudo da palavra, mas não fogo, Espírito. Nosso Senhor nos ensina juízo nesse texto, e também ensina juízo no texto em Mateus capítulo 12, diz lá a partir do verso 36, digo-vos que toda palavra frívola, em vão, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Queridos, eu preciso esclarecer esse texto para você. Por vezes estou eu lá falando com o nosso presidente da junta, o diácono Evandro, e faço uma brincadeira com ele, e digo: oxa, você está maior, hein? Ele diz: o senhor também. Estamos brincando que os dois engordaram. É desse tipo de palavra frívola que o Senhor Jesus está falando aqui? Não. Ele fala: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos daqueles que ensinam a palavra enganosamente. Estas são as palavras frívolas. Estas são as palavras que demonstram os maus frutos. São as palavras que conduzem ao juízo. É disso que ele fala no capítulo 12, e é disso que nós vemos no capítulo 7, verso 19. Produzir mau fruto nos credencia ao fogo, ao juízo. Queridos, nem todos aqui são pastores, nem todos aqui são líderes de uma igreja, mas todos aqui são crentes no Senhor Jesus, assim espero. Novas criaturas, novas árvores, e em algum momento da sua vida, espero que seja todo dia, você vai compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com alguém ao seu redor, seja num texto digitado, numa mensagem gravada ou presencialmente diante de alguém. Pregue a verdade, fale a verdade, fale que sem arrependimento de pecados não há como ser nova vida. Não há crente em Cristo que não se arrependa de seus pecados. Não haverá perdão àqueles que se julgam bons, sadios e perfeitos diante de Deus. Anuncie o Evangelho, mas diga que o Evangelho é salvação para quem crê, não na igreja presbiteriana, não nos puritanos como estudamos hoje de manhã, não em alguma parte de um livro especial como a Confissão de Fé, mas no Senhor Jesus segundo as Escrituras. Pregue a verdade para as pessoas. Você é um profeta. Onde você estiver, será verdadeiro ou falso? Eu creio que, como você é um redimido em Cristo Jesus, você creu em Cristo, não é? Então Ele fez de você uma boa árvore. Eu creio que você está trabalhando para produzir bons frutos. Está não apenas examinando aquilo que lhe chega. Será que este que prega para mim prega a verdade? Será que posso seguir a este homem para ir atrás de Cristo? Não apenas julgar, mas também anunciar, produzir bom fruto, fruto com a boca falando de Cristo. É imprescindível a mensagem. Não basta fazer coisas boas, é preciso anunciar a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho é suportada, não é substituída.
mas é suportada por obras de justiça, por obras de arrependimento, por obras boas em nome do Senhor Jesus. Isto é, verificar se alguém precisa do seu socorro e socorrer, mas não socorrer por mero socorro, como fazem outros por aí sem Cristo. Socorrer para usar do socorro como meio de ajudar ao que carece e para anunciar a mensagem de Cristo Jesus com fidelidade e precisão. Faça isso. Faça isso quando você der dinheiro. Faça isso quando você entregar algum auxílio de roupa ou de comida. Faça isso quando você não entregar nada disso, mas viver como um bom trabalhador na sua função. Quando você entregar um bom resultado do seu serviço àquele que te empregou. Quando você andar na rua e for gentil com a pessoa que precisar sentar no lugar que você ocupa. Quando você estiver no trânsito e alguém precisar te cortar e você permitir, por mais difícil que possa ser, seja um cristão em cada momento da sua vida como um amparo para a mensagem da verdade, mas havendo oportunidade, anuncie a verdade, fale o Evangelho. Assim então eu quero pedir aos irmãos que não se furtem a amar a Cristo e a obedecê-lo, porque se o fizerem demonstrarão que não são boas árvores e que não darão bom fruto. Que árvore é você? Que somos nós em Cristo? Se somos boas árvores, novos nascidos, frutificaremos. Estude a palavra, ore a Deus, busque viver para o louvor da sua glória. Deus assim abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a igreja.